Bem-vindos a mais um episódio desta temporada 2 do Sem Filtros, o podcast videocast da Liga Portugal. Já sabe que pode ver esta entrevista na Liga TV ou então ouvir no Spotify e no iTunes. O nosso convidado de hoje marca a sua passagem por Portugal pelo Sport Lisboa e Benfica e também pelo Estrela da Amadora. É um jogador que jogou nos dois rivais de Merseyside, portanto da rivalidade entre Everton e Liverpool em Inglaterra e também fica marcado por uma mão na bola no Euro 2000. Falo por isso de Abel Xavier. Mister, bem-vindos. Muito obrigado, Eduardo, pelo convite. Obrigado à Liga. E obviamente, desejar ao novo elenco, presidido pelo Presidente Reinaldo Teixeira, o melhor sucesso no exercício das vossas funções. Muito obrigado, Mister. Sei que nesta introdução já falámos um bocadinho aqui do Euro 2000, já lá iremos, mas para começar eu vou fazer aquela que será, se calhar, uma pergunta um bocadinho mais aberta para o Mister. Eu chamo-lhe de Mister por já ter essas funções também. Mister ou Abel, só quando olha para a sua carreira, hoje, ao fim destes anos todos que passou como atleta profissional, sente que as pessoas conhecem o verdadeiro Abel Xavier ou que as pessoas, se calhar, conhecem uma persona que foi sendo criada ao longo desses anos? Eduardo, antes de mais, dizer-te que todos nós temos uma história de vida. Eu sou um produto do futebol destruturado, do futebol de bairro, basicamente. E eu precisava, obviamente, nesta minha fase de evolução, de crescimento e de desejo, acima de tudo, porque o desejo era atingir um sonho de pretender ser um jogador profissional. Como tu sabes, o africano tem aptidões naturais e obviamente, e o meu talento era o futebol. Portanto, de uma forma destruturada, jogava no bairro e depois tive que ir à experiência tentar atingir os meus sonhos. E, portanto, o primeiro clube no qual eu fui à experiência com a idade de 7 anos, quase 8 anos, foi o Belenenses, na altura, porque eu vivia muito perto da zona de Belém, vivia num Vale de Jamor, num bairro clandestino que se chamava Taludes. Éramos os melhores no bairro, acima de tudo. E tu sabes muitas vezes que os jovens, quando pensam que são os melhores no bairro, depois quando têm que passar mesmo para estruturas onde têm que começar a sua formação, começam a perceber que de facto as coisas não são bem assim. E portanto, foi o que aconteceu comigo e mais uns amigos meus do bairro. Tínhamos uma equipa de bairro e fomos à experiência ao Belenenses. Tínhamos um compromisso de bairro, ou ficávamos os três, neste caso, ou não ficava ninguém. Na altura, os formadores gostaram de dois, eu e mais um colega meu, mas como tínhamos um compromisso de bairro, e na altura eu já tinha um papel de líder, neste caso da minha equipa de bairro, portanto voltamos a jogar no bairro mais um ano. No ano seguinte havia a formação do Sporting, que era aquela grande formação com grandes formadores, uma coluna emblemática, e abriu a captações também, e portanto fomos mais uma vez os três tentar a formação no Sporting, e foi a partir daí que eu comecei a minha formação no Sporting dos 8 anos até aos 16, 17 anos, quando fui dispensado. Quando fui dispensado fiz a transição, obviamente, para o Estrela da Amadora. O Estrela da Amadora era um clube numa zona periférica, como sabes, que angariava grande parte dos dispensados e os excluídos das equipas grandes. Na altura, na formação, as equipas grandes eram o Sporting, era o Belenenses, era o Benfica, era o Setúbal, na zona periférica de Lisboa, e nós fizemos uma formação muito bem conseguida no Estrela da Amadora, no qual me projetou.
e eu não posso esquecer que me projetou com a idade de 17 anos, praticamente a minha incorporação no plantel principal do Estrela Amadora. Portanto, com 17 anos comecei a jogar futebol sénior, Estrela Amadora, com treinadores já emblemáticos também, mas não posso deixar, obviamente, nesta minha idade de crescimento dos meus sonhos, não falar dos formadores, das figuras paternais. Eu estava numa idade, todavia, de adolescente, com muitas questões sociais, educacionais, escolares, associativas, e eu penso que esse foi o momento da minha definição e de perceber que, através do futebol, eu podia definir também o meu caráter, podia ter regras, podia ter disciplina, apesar de ter vindo, obviamente, do bairro, que tem coisas muito boas e também tem coisas muito más, e nós temos que ter uma mentalidade forte para descobrir os nossos próprios caminhos. Desses colegas com quem primeiro foi para o Belenenses e depois mais tarde Sporting e Estrela, só o Abel é que se ingrou enquanto jogador profissional ou os dois outros colegas também o conseguiram? Sim, infelizmente, porque eu pensava que através do bairro éramos os melhores e que poderíamos fazer todos nós o mesmo percurso, mas de facto eu fui o único que conseguia atingir o futebol de alto rendimento, o futebol sénior, digamos, porque depois eles não conseguiram a transição, e é normal, porque eu acho que muitas vezes no futebol acontecem muitas situações em que alguns jogadores conseguem lá chegar, outros não conseguem lá chegar. Muitas das vezes tem a ver acima de tudo, com as coisas que nós podemos controlar, mas depois existem outras questões que muitas vezes fazem com que muito talento possa ficar por trás. Eu tive essa felicidade e eu acabei depois por basicamente representar o meu próprio bairro. Eu creio que hoje em dia consigo encontrar pessoas da minha altura de bairro e todos ficam muito contentes de de eu ter chegado a um patamar, de alguma forma, que transmite algum reconforto e algum orgulho, porque vim do bairro e atingi o alto rendimento e atingir, no meu ponto de vista, a excelência. Acabou por ser um jogador muito marcante dentro e fora do campo, Bisser. Como alguém que era realmente lutador dentro ali das quatro linhas e alguém que deixava sempre a sua marca. Essa irreverência nasceu precisamente desses tempos de bairro, foi sempre alguma coisa que transportou consigo para ser, portanto, eu diria quase com um vínculo ali da sua personalidade, deixar a sua personalidade bem vincada. Seria isso ou nasce fruto A minha, dos anos? a minha reverência nasce de uma forma natural. Como eu disse, eu venho do bairro. Uh, é lógico que existe aqui uma contradição, porque eu fui sempre fui um irreverente, mas muito disciplinado. E parece uma contradição, porque nós, quando falamos de irreverência e quando falamos aquilo que as pessoas podem observar, podem pensar muita coisa, mas não me conhecem. E quando nós estamos no mundo do futebol e somos basicamente julgados por aquilo que nós podemos fazer em forma de jogo, mas não conhecem os bastidores. E eu sempre tive muito bem presente que aquilo que era mais importante eram as coisas que eu podia controlar. É lógico que eu cresci num mundo do futebol que é algo conservador, que é um mundo que muitas vezes julgam as pessoas e a própria sociedade em si, e eu mantive-me convicto que queria ser igual a mim próprio. É óbvio que esta questão da irreverência faz parte de mim, e portanto, e depois quando nós enverdamos pela carreira do futebol, acaba também de alguma forma por ser um escudo, ou seja, as pessoas julgam-me pela minha imagem, ou julgam-me por aquilo que fazem, por aquilo que eu faço, mas verdadeiramente não me conhecem. Portanto, acaba por ser também um funil que, eu, que, eu, que eu fiz ao longo da minha carreira para que haja duas partes em mim. Uma daquilo que eu posso produzir, a outra é aquelas pessoas que posso deixar entrar num espaço um pouco mais interior. E, portanto, foi com alguma naturalidade. É verdade que encontrei muitas barreiras, porque
a questão da imagem fez-me refém de muitas situações depois que aconteceu ao longo do tempo, e eu mantive-me íntegro, mas tenho de alguma forma o orgulho do meu caminho, mas não poderia fazê-lo também sem muitas pessoas extremamente importantes no processo. Muito bem, Mister. E é interessante perceber a maneira, eh, portanto, tão simples como o Mister trata desse assunto e dessa questão da irreverência, porque acho que também, quando é algo que nos caracteriza, é algo tão próprio nosso, nós também devemos levar para a frente e é algo, partilho já aqui consigo, que eu admiro, que é alguém manter-se sempre fiel aos seus princípios. De qualquer das formas, dentro daquela que foi a sua carreira enquanto futebolista profissional, sente que a irreverência se calhar marcou em demasia junto daquilo que pudessem ser adeptos, colegas de equipa, ou houve sempre alguém, como agora o Mister dizia, que o acompanhou, foram também os seus pais do futebol, e que permitiram também que o Mister continuasse a manter essa postura ao longo desses tantos anos de futebol. Não, a questão da convicção faz parte de mim. Manter-me íntegro, a minha forma de ver as coisas, a minha forma de pensar, e posso mesmo dizer que ao longo da minha carreira tive pessoas extremamente importantes, formadores, treinadores, tive amigos que me aconselharam para as melhores decisões, mas no fundo eu cresci muito rápido. Eu era um jovem, mas era muito adulto. Era líder no bairro, era uma pessoa, uma figura, e continua a ser uma figura muito importante também a nível da minha família, uma espécie de protetor, e portanto, eu tive laços educacionais de partilha, e isto para mim é extremamente importante. Quando nós falamos na questão do perfil, na questão da comunicação, na questão da liderança, eu acho que tem a ver com bases também educativas que eu tive. As figuras que eu me revejo emblemáticas, como por exemplo o meu avô, que me criou e que partiu recentemente, eu acho que nós ficamos sempre geneticamente ligados a uma natureza muito própria que nos marca para o resto da nossa vida. E depois tem a ver com o lado mais profissional. O que é que nós queremos atingir? Quais são os recursos que nós temos e as soluções que eu tenho? E foi exatamente isso. O futebol, para mim, foi uma solução para eu poder fazer e conciliar duas coisas que eu gosto. Paixão por aquilo que eu faço e, obviamente, depois saber partilhar com os outros. Partilhar e dar uma vida confortável à minha família, partilhar o meu talento e a minha capacidade por todos os clubes por onde eu estive, e depois, agora, como treinador, poder devolver o meu conhecimento, a minha sabedoria por tudo aquilo que eu passei em diferentes contextos. Basicamente é isto. É óbvio que depois nós vamos analisar pontualmente a marca de determinados momentos. Eu fiquei conectado com a marca que me fez refém através de determinados momentos, uns positivos e hoje outros negativos, e eu mantive íntegro a minha imagem. Aí estamos a falar da justiça de me manter fiel. Poderia ter mudado, poderia, ao mudar, dar a ideia de tentar esconder uma certa culpabilidade, e não, mantive-me íntegro porque faz parte de mim. E vou continuar a manter-me íntegro, até como treinador. Porque eu acho que faz sentido, eu acho que não faço isso de uma forma para chamar a atenção, porque eu acho que o mais importante é exatamente aquilo que nós podemos controlar e aquilo que nós podemos desenvolver e aquilo que nós podemos construir com as pessoas que querem desenvolver algo. E é isso que eu me defino basicamente. Ou seja, eu sou uma construção daquilo que o futebol me deu e quero continuar a ser. E, portanto, se nós falarmos da irreverência, sim, eu fui um irreverente, sou um irreverente, mas consigo definir que em todas as estruturas, desde a formação até aos contextos onde eu estive inserido, fui sempre um grandíssimo profissional. E todos que passaram comigo e conviveram comigo sabem que quando falamos na matéria do trabalho, do rigor, da atitude e do caráter, eu talvez não fosse um criativo, mas eu era um trabalhador dentro do campo. E eu acho que essas qualidades são qualidades cada vez mais necessárias, mais úteis, porque muitas vezes nós damos valor
a quem tem mais criatividade ou quem é mais talentoso naquilo que é a definição na expressão máxima do futebol, que são os golos e é a arte de saber jogar, mas depois existe o outro tipo de valores que eu considero muito mais marcantes dentro daquilo que é o coletivo e naquilo que é a construção de uma equipa de futebol. Portanto, mantenho-me íntegro, igual a mim próprio e vou continuar a ser. Mister, começou muito cedo, como referi há pouco, no Estrela Amadora, com apenas 17 anos, chegar ao patamar de profissional. Não são todos os jovens, principalmente naquela altura do futebol, eu diria. Se calhar hoje em dia as coisas estão um bocadinho diferentes e hoje em dia os jovens são mais depressa conotados à palavra craque, ou estrela, ou promessa, do que se calhar naquele tempo. O Mister, na verdade, passou por essas duas, três fases de futebol, os anos 90, o princípio dos 2000 e agora, se calhar, um futebol mais modernizado enquanto treinador de futebol. Pergunto-lhe que memórias guarda do futebol dos anos 90 e se esse futebol, comparativamente ao atual, era mais duro e mais cru para esses jovens que começavam uma carreira do que é atualmente. Eu creio, acima de tudo, que nós temos de estar muito gratos por todos os momentos. E é obviamente nós estamos num processo evolutivo em relação ao futebol. Eu me recordo, obviamente, com 17 anos, nós tínhamos um futebol diferente. Estamos a falar nas condições do trabalho, estamos a falar na metodologia do trabalho, estamos a falar na definição do perfil do próprio jogadores, estamos a falar os contextos competitivos, estamos a falar as rivalidades territoriais, estamos a falar numa série de número de situações. E eu muito novo, consegui, através, obviamente, da minha atitude enquanto jovem, entrar no futebol sénior num contexto também difícil. É óbvio que a partir desse momento eu tenho que estar grato não só aos meus colegas mais experientes e, acima de tudo, os treinadores que confiaram, acima de tudo, em mim. Em relação à questão do futebol, é óbvio que hoje em dia as pessoas têm essa tendência de fazer essa nota comparativa entre o futebol jogado dos anos 90 e dos anos 2000 para o futebol atual, mas também houve muitas alterações naquilo que são as leis da própria interpretação do próprio jogo, a metodologia também do próprio trabalho, a relação entre a qualidade do jogador e a qualidade e a dimensão económica, a qualidade e o rendimento dos jogadores na altura e o rendimento e a qualidade atual. Portanto, existe também, obviamente, o lado mais comercial que veio afetar também a qualidade e a valorização do próprio jogador. O mercado é completamente diferente. Mas aquilo que resulta igual permanece são os objetivos. Os objetivos permanecem iguais. E quando eu digo que os objetivos permanecem iguais, é que toda a gente quer ganhar. E a questão de toda a gente querer ganhar com objetivos completamente diferentes, porque eu posso estar num contexto de uma equipa que luta para não descer, e o facto de lutar para não descer pode ser um título. Como eu posso estar num contexto de uma equipa que joga para competições europeias ou Liga de Campeões e para patamares cimeiros, e se ganharem algum título, obviamente tem uma valorização completamente diferente. E óbvio que depois as coisas têm que ser adaptáveis ao contexto daquilo que é a competitividade económica, o que é que nós podemos fazer com o dinheiro que temos, qual é a qualidade de jogadores que nós podemos ter. Estamos a falar sempre de mapeamento, recrutação, trabalho de scouting. No passado não havia tantas equipas multidisciplinares como existe hoje em dia. Portanto, existe uma complexidade que de algum lado facilita, mas por outro também pode complicar, porque o futebol, no meu ponto de vista, continua a ser simples, porque a única coisa que não mudou são os metros do campo, o campo continua a ser o mesmo, as balizas continuam a ser as mesmas, algumas regras é que alteraram e que fizeram com que o posicionamento e a forma de ver o jogo seja completamente diferente, mesmo a nível da preparação e nas questões técnicas, táticas, motivacionais, mas de alguma forma, para mim, o importante é queremos todos vencer. E se queremos todos vencer, é verdade que hoje em dia as pessoas que
creio eu, têm condições de explicar o desenvolvimento para poder apresentar equipas competitivas, são as equipas técnicas. Porque hoje em dia, de alguma forma, quem pode explicar é quem desenvolve. Estamos a falar de patamares completamente diferentes. No passado havia um entendimento, possivelmente, das estruturas em relação ao futebol em si. Hoje em dia temos estruturas completamente diferentes. Temos estruturas que há muitas pessoas, obviamente estamos a falar sempre de investidores que injetem dinheiro e que não têm uma compreensão daquilo que é o desenvolvimento do próprio jogo. Muitas vezes dificulta a questão do tempo, de materializar e construir equipas fortes e consistentes. E, portanto, para mim, resulta capital e será sempre capital quem desenvolve. Porque quem desenvolve pode explicar. Se quem desenvolve pode explicar, estamos a falar sempre de equipas técnicas. E, portanto, este é o elemento mais importante para mim que existe naquilo que é a construção de equipas fortes, competitivas. Depois, obviamente, existe o presidente e a direção que criam condições. Mas equipas técnicas, para mim, continuam a ser o setor mais importante para aquilo que é o produto final. E por isso é que eu escolhi, depois da minha carreira, que podia ir para a área, obviamente, do dirigismo, a vários níveis, mas eu escolhi a área técnica e continuo a insistir na área técnica porque eu creio que através do contexto, não só da minha formação, mas o contexto sénior e o contexto dos campeonatos onde eu estive inserido, tenho um conhecimento de prática e que estou, obviamente, a transferi-lo, personalizado na minha pessoa, como treinador. Quando passou do Estrela da Amadora para o Sport Lisboa e Benfica, acaba por ser também um, campeão nacional. Como é que foi essa vivência, essa experiência de ir para um clube como o Benfica, naturalmente, e ser campeão nacional? Um jovem que. E olhando agora um bocadinho para aquilo que o Mister dizia, essa questão evolutiva do futebol, de quem pode explicar, é no fundo quem treina, quem tem o conhecimento das metodologias. Para si, qual é que foi o impacto? Mais do que aquilo que foi a estreia enquanto profissional, alguém que vinha de um bairro, como disse há pouco, chegar a um clube como o Benfica e ser campeão nacional. Portanto, se calhar atingir o pico mais alto do futebol nacional, uh, que é ser campeão. Exato. Nós quando falamos nas dimensões, na construção do jogador, não é? Dimensões técnicas, táticas, físicas, motivacionais, abordagem mental, tem tudo a ver com o nosso próprio desenvolvimento, tem tudo a ver com o nosso próprio crescimento. Eu jogar no Estrela da Amadora com 10 mil pessoas, num contexto completamente diferente, e passar a jogar com 100 mil pessoas no Estádio da Luz, há uma dimensão, que é a dimensão psicológica, que está em construção todavia. Portanto, nós não podemos subentender, e aí muitas vezes o scouting, mapeamento e recrutamento, muitas vezes falham nas características dos jogadores, há uma dimensão que muitas vezes não é controlável, que é a dimensão da abordagem mental. O jogador pode estar lá, o talento pode estar lá, a faixa etária é uma faixa etária de construção, mas depois falta a dimensão mental. E foi exatamente isso que aconteceu. Portanto, eu saberia que passar do Estrela da Amadora e mesmo rodeado de um balneário de jogadores de mística e que poderiam me ajudar, foi o balneário do Benfica, pela experiência destes jogadores míticos dentro do próprio grupo de trabalho, mas eu teria que me adaptar a uma realidade completamente diferente, porque o talento e as questões técnicas ou táticas não bastava. Eu teria que me adaptar àquela realidade. E de facto foi isso que aconteceu. Qualquer sócio do Benfica, daquela altura, lembra-se muito bem que o antigo Estádio da Luz levava cerca de 120 mil pessoas, que acabamos por encher em vários jogos, e nomeadamente até com a seleção sub-20, fomos campeões do mundo e foi uma festa nacional. E as pessoas lembram seguramente, o adepto do Benfica lembra-se seguramente, que se houve um dos jogadores durante 6 meses que foi mais assobiado na minha fase inicial e de transformação como jogador, fui eu ao serviço do Benfica no Estádio da Luz. Muitas vezes não falhava passes, mas tinha uma forma de jogar muito simples e às vezes as pessoas não gostavam da minha forma de jogar muito simples, muito assertivo, às vezes também com alguma timidez, porque estava obviamente a encarnar a dimensão mental das dificuldades de jogar num clube como o Benfica, mas depois com alguma naturalidade, os últimos 6 meses foram 6 meses em que expressei o meu máximo potencial, acabei por ser considerado um jogador apetecível
para as equipas internacionais, porque o Benfica também já estava numa dimensão de jogar contra equipas internacionais, e portanto, e a partir daí fiquei um jogador mais equilibrado, mais estável, portanto, e isto é um processo que também leva o seu tempo, porque não se pode pretender que o talento de um jogador, até atualmente, possa ser muito favorável e muito positivo num determinado clube, e pensar que um clube da dimensão dos grandes, uma massa crítica muito grande, que o jogador possa render o mesmo. Portanto, o parâmetro mental, o parâmetro da abordagem mental, é um parâmetro que deve ser construído para ganhar uma certa naturalidade com o tempo e, obviamente, com a capacidade do jogador jogar em situações difíceis. Porque jogar em situações difíceis ou jogar sendo assobiado e a equipa técnica continuarem a acreditar no jogador, esse momento é um momento indescritível de crescimento. Mas muitas vezes é preciso haver um índice de confiança de apostar no jogador mesmo quando está a ser criticado. E muitas vezes há técnicos que o conseguem fazer, há outros técnicos que preferem proteger até o próprio jogador para não queimar etapas, e portanto eu rapidamente eu consegui passar por essas etapas todas. E a partir daí, de uma dimensão nacional, comecei a ter alguma projeção internacional. Falando dessa projeção internacional, o Mister passou depois por países e por emblemas também com grande marca internacional. Alguns, se calhar para as camadas mais jovens, hoje em dia já não lhes salta tanto à vista. Por exemplo, em Espanha, a questão do Real Oviedo, naquela altura, era uma equipa com bastante impacto, assim como o Deportivo de La Coruña, e agora são clubes que andam numa fase um bocadinho mais baixa do que aquela que já foi a sua realidade. Também passou por Inglaterra, por Everton e o Liverpool, Alemanha, Turquia, Itália. Pergunto-lhe, Mister, qual foi o choque cultural mais forte que sentiu, e assim o ambiente, já que tinha vivido e experienciado os 120 mil da Luz, qual é que foi assim o ambiente mais, eu diria, tenso que viveu depois nessa sua experiência internacional? Eduardo, eu estou muito grato por todos os clubes por onde passei. Tive momentos de alegria, tive momentos de tristeza, o que é normal, mas há uma coisa que é clara. Eu joguei em vários contextos, com clubes de várias dimensões, com vários objetivos, mas há um clube que foi crucial entre o meu sucesso e insucesso como jogador de futebol. Há um clube, e esse clube chama-se Real Oviedo. E vou explicar porquê. Isto é mesmo uma linha muito ténue, ou seja, do sucesso e do insucesso. Eu sou jogador do Benfica, sou campeão nacional. Eu era PC jogador do Parma, quando havia a relação da Parmalat com o Benfica, com o Parma, o grande Parma europeu, e também o Marselha. Eu sou um jogador que estou sob contrato do Benfica e tenho um acordo feito para ir para o Parma. Não saio do Benfica e acabam por vender o atual presidente do Benfica, Rui Costa, para a Fiorentina, e o Benfica naquela altura passava por alguns problemas graves financeiros. Eu tenho uma proposta e praticamente nós jogamos um jogo de semifinal, taça das taças, Benfica-Parma, e basicamente no final do jogo começamos a estabelecer negociações para que eu possa transferido para Parma. E na altura, como tu sabes, havia a questão da limitação de estrangeiros, havia a questão da lei Bosman, o futebol era diferente. Portanto, 3 jogadores estrangeiros por cada equipa, e portanto era muito difícil exatamente ir para um contexto de campeonatos extremamente fortes, extremamente competitivos. Na altura era o italiano. E portanto foi votada depois, com a troca de treinadores do Tony para o Arthur Jorge, a minha saída do Benfica. Acabei por ficar mais um ano no Benfica, e essa época não me correu tão bem como o ano de ter sido campeão nacional. E o que aconteceu, fui emprestado ao Bari. Tive um ano, lá está, por isso é que nós estamos sempre a falar do contexto da abordagem, da adaptabilidade, do ponto de vista mental. Passar por uma grandeza no clube de Benfica, para passar por uma região extremamente difícil nas questões sociais, que era o sul de Itália, Bari,
não tive uma época feliz. Bloqueei-me completamente do ponto de vista mental e foi extremamente difícil eu continuar a crescer. Voltei ao Benfica, porque estava emprestado. O Benfica, na altura, tomou uma decisão de não contar comigo e fui 2 anos para Real Oviedo. Os 2 anos de Real Oviedo, depois de uma época mal sucedida no Bari, no qual depois eu queria voltar ao Benfica, e aí na altura havia outros planos e eu tive que aceitar. Fui 2 anos para Real Oviedo recuperar todos os meus estímulos de ser jogador e de poder ser jogador e de continuar a minha carreira como jogador. Tive 2 anos fantásticos com o Real Oviedo. Foram 2 anos de oxigenação, de recuperação, de sentir-me importante numa equipa, numa cidade, com adeptos fantásticos. Fui, fui um jogador importante para o Real Oviedo, como o Real Oviedo foi um clube importante para mim. E a partir daí ganhei uma outra dimensão. Acabei por entrar num clube de Liga de Campeões, que foi o PSV Eindhoven. E neste caso, o Bobby Robson. Na altura, o Bobby Robson tinha também trabalhado com o Mr. José Mourinho, nomeadamente no Barcelona. O Mr. Bobby Robson, o gentleman do futebol, voltava a casa, voltava ao PSV Eindhoven e, e eu vou com ele para o PSV Eindhoven. Entre para realidades completamente distintas. Portanto, do Real Oviedo, muito importante na minha carreira, para continuar a crescer, e a partir daí, quando passei para a dimensão do PSV Eindhoven, um clube muito importante, Liga de Campeões, voltei a jogar contra o Benfica com a camisola do PSV Eindhoven. E, portanto, a partir daí resisto toda a minha carreira, de alguma forma também recuperei o meu espaço muito importante de seleção nacional, porque eu fui sempre um jogador da formação das seleções nacionais, desde o sub-15 até a seleção principal. Eu fiz todas as faixas etárias. Eu não sei se acontecem com muitos jogadores portugueses, mas eu fiz todas as faixas etárias, desde a seleção sub-15 até a seleção principal, ao serviço da seleção portuguesa, e portanto, e a partir daí comecei a ganhar estatuto, ou seja, um jogador importante, comecei a entrar nas seleções nacionais, na altura também nós falhávamos muitas as qualificações, depois começamos a ganhar uma geração extremamente importante, foi a junção das duas gerações, 89 e 91 campeões do mundo, e a partir daí temos uma riqueza também muito grande competitiva de jogadores nacionais. E eu era um deles. E, portanto, conciliei os aspectos do desenvolvimento da minha carreira a nível de clube num patamar muito importante, equipas de Liga de Campeões, e depois também suportado pela Seleção Nacional. E a partir daí já estava num patamar onde tinha que expressar as minhas capacidades para poder ser convocado na seleção e para poder continuar a jogar nestes clubes. Já lá iremos à seleção, Mister, porque pronto, há sempre aqui uma coisa que, falando de seleção e Abel Xavier, há sempre um pormenor ali Claro. que fica. Mas antes, eu queria falar de Inglaterra, porque, tal como eu disse na introdução, não há muitos jogadores que joguem pelos dois rivais de Merseyside. E o Mister conseguiu fazê-lo, jogar pelo Everton e jogar pelo Liverpool quase de forma seguida, ou seja, quase numa transição direta de um para o outro. Isso é algo raro, e para além de algo raro, eu gostava de perguntar como é que foi essa experiência de viver o lado azul e o lado vermelho daquelas forças ali, daquela zona da Inglaterra. Eduardo, eu quando estou na Holanda, neste caso ao serviço do PSV Eindhoven, eu tenho um contrato de 3 anos, e comecei a ter algumas propostas de clubes ingleses. E na altura, entrar em Inglaterra era algo muito especial. E portanto, eu tive uma abordagem do West Ham, que era uma equipa muito emblemática e continua a ser na cidade de Londres. E o treinador era Harry Redknapp na altura. E é engraçado que eu, com a autorização do PSV Eindhoven, viajo para Londres para ter uma reunião com o Harry Redknapp, que ele queria que eu fosse para o West Ham, e praticamente em 2 dias acontece um volte-face e o Everton dá melhores condições ao PSV Eindhoven e vou para o Everton.
com o Walter Smith. Infelizmente partiu, mas um grandíssimo homem, um grandíssimo treinador e que me abriu basicamente as portas para o campeonato no qual eu me revejo. E revejo mais por aquilo tudo que representa o campeonato. Acabei por ficar 7 anos basicamente em Inglaterra, acabei por ter uma afinidade muito especial por duas estruturas, como tu disseste, emblemáticas. Everton, um dos clubes mais históricos e com mais anos de existência, e Liverpool. Os meus 2 anos e meio, tinham um contrato de 3 anos, os meus 2 anos e meio, mais uma vez, em Everton, foram bastante positivos do ponto de vista do estímulo e da importância e do contributo à equipa. É óbvio que havia uma rivalidade daquelas únicas, e que continua a haver, únicas na cidade de Liverpool. O entendimento sobre as questões sociais é extremamente importante para nós percebermos a cultura dos dois clubes, as zonas onde estão demarcadas o Everton e o Liverpool. E faço 2 anos, basicamente 2 anos muito bons no Everton. E quando vou para a última época, neste caso estamos a falar de janeiro, tenho uma abordagem do rival. E é extremamente duro, Eduardo, é extremamente duro. Nós sermos, por um lado, pretendidos, e obviamente com grande satisfação, porque Everton, de alguma forma, estava a lutar por não descer de divisão, porque tinha muitos problemas de infraestruturas e tinha muitos problemas até de mentalidade, apesar de ser um clube familiar, um clube muito especial. Mas uma coisa é jogar por não descer de divisão e outra coisa é jogar para a Liga de Campeões. Portanto, eu tinha na mesma cidade, num espaço de 15 dias, ter que tomar uma decisão de passar por uma realidade de um clube que me abriu as portas de Inglaterra, onde eu era um jogador muito querido, mas não estava com condições económicas para poder renovar o meu contrato, e eu tenho 15 dias para tomar uma decisão e jogar a Liga de Campeões. E, de alguma forma, continuar a ser jogador da seleção portuguesa. Isto também, de alguma forma, um jogador tem que pensar nesses fatores. E, portanto, a questão é a dificuldade. É sinceramente a dificuldade de tu sentires que tu vais causar na cidade uma comoção emocional. Porque sendo um jogador tão querido no Everton, talvez dos mais queridos naquela altura do Everton, como é que eu passei para o Liverpool? Como é que em 15 dias uh, eh, eh, eu ia cantar o hino do Liverpool em 15 dias? E isto é algo impensável, porque se tu reparares na história das duas equipas, só houve 4 jogadores na história de clubes centenários que cruzaram de um lado para o outro. 4 jogadores. E eu fui um deles. E, portanto, Eduardo, mas eu fiz com ética, que é muito importante. Sou respeitado atualmente pelas duas estruturas. Sou convidado para estar presente nas duas estruturas, porque eu, da mesma forma como eu soube entrar, eu também soube sair. E, portanto, fui eu que tratei as coisas diretamente com o presidente. Fui eu que fui falar com o presidente, na altura, Bintan Wright, eu fui falar com ele e disse a ele: presidente, eu tenho uma opção que não podia fazer o disclose, que não podia revelar. Era impossível se eu pudesse revelar que ia para o rival, era impossível. E, portanto, eu pactei um acordo com o Liverpool e nos últimos 6 meses, que era o payment do contract down, que era um pagamento antecipado para não sair como agente free, como livre, eu antecipei e paguei 6 meses do contrato ao Everton para poder ser ressarcido como uma atitude de gratidão ao Everton pelos meus 2 anos de contributo que eu tive no clube. Portanto, eu poderia ter saído livre, mas a ocasião era janeiro, a necessidade de Liverpool era janeiro, porque tinha havido uma lesão muito grave, neste caso do lateral direito, no Liverpool, e Gerard Houllier, emblemático, visionário, contactou-me, e portanto, naquela altura eu tinha que tomar uma decisão, mas tinha que saber fazer. E o saber fazer é dar o direito à preferência do clube no qual sentia-me bem, que era o Everton, tentar perceber se tinham condições para poder renovar, e se não tinham condições para poder renovar, eu próprio ressarci o Everton de 6 meses do contrato
para poder sair em janeiro. E, portanto, a única coisa que o Everton não sabia, e neste caso o presidente não sabia, é que era o rival. Portanto, certo. pronto, e a partir daí, obviamente, houve o lado emocional por parte de muitos adeptos que não aceitaram e que me criticaram e me condicionaram na cidade e tive que alterar a minha morada na cidade de Liverpool. Depois estive a andar durante uns tempos com segurança, quer dizer, uma série de número de situações, Pesou, pesou. mas depois as coisas esbateram-se. Esbateram-se porque quando acabei por jogar os derbys muito fortes, estava do outro lado, mas eu acho que pronto, as coisas depois as pessoas conseguiram reconhecer de facto também eu tinha a minha carreira para fazer. Eu tinha o meu sonho para continuar a trilhar e entrei numa dimensão, eu acho que toda a gente reconhece, que é uma dimensão não só de ser o primeiro português a entrar numa equipa da dimensão de Liverpool, perceber a cultura do Liverpool, a dimensão de Liverpool, os aspectos sociais de Liverpool e depois aprender algo que é difícil encontrar noutras estruturas. O Mister, eu acho que é importante nós referirmos sempre nomes como o seu, nomes como Boa Morte, porque são jogadores que acho que há data de hoje, e se calhar para as gerações mais jovens, não são recordados assim numa primeira fase, mas que têm toda uma história e um impacto daquilo que é o atleta português no futebol internacional muito grandes. E não nos podemos esquecer que o Mister, para além da Everton e Liverpool, jogou também na Roma, em Itália, jogou no Hannover e partilhou o balneário com jogadores, bem, de nomes realmente estratosféricos que se calhar hoje em dia calham mais depressa ou são mais sonantes uh, nos ouvidos de uma geração mais jovem. E eu passo a citar, jogou com Totti, jogou com Anelka, jogou com Ruud van Nistelrooy, jogou com Beckham, já numa fase também mais tardia da sua carreira. Uh, quem é que foi o jogador que o impressionou mais, assim, em termos de qualidade técnica e tática que tenha jogado consigo? Essa pergunta, Eduardo, é uma pergunta extremamente. Difícil responder. Não, é extremamente difícil, sabes porquê? Porque a relação da quantidade e da qualidade de jogadores em gerações diferentes é imensa. Nós hoje podemos qualificar um jogador de extrema qualidade, mas possivelmente não tem essa extrema qualidade, Certo. é pelo impacto e por outras questões também, pode ser as questões de imagem, mas, mas naquela altura, o perfil daquilo que era rendimento, havia havia mais jogadores de maior dimensão, a maior dimensão e de maior qualidade. Nós poderíamos falar de mais de 50 grandes nomes do futebol. Hoje em dia, nós podemos falar dos mesmos 50 e possivelmente podemos afunilar a lista para 20 grandíssimos jogadores de grande dimensão. A relação, no meu ponto de vista, é uma relação diferente, compreensível pela natureza da evolução do próprio futebol, mas quando nós entramos naquela altura em balneários como a Roma, são todos jogadores internacionais, várias coleções, eh, Panucci, Totti, Del Vecchio, Candela. Quer dizer, quando entramos no Liverpool, um balneário também só de internacionais, Galatasaray, tinha acabado de vencer, obviamente, a taça UEFA com o fato de ter ele. Quer dizer, nós entramos com uma dimensão privilegiada, digamos, de alguma Certo. forma. E eu, como fui sempre um jogador mais marcante do ponto de vista físico, como eu já descrevi, eu, eu, eu ficava impressionado com a qualidade de certos jogadores. Aliás, eu até posso dizer que muitas vezes, quando estava no próprio balneário, estamos sempre a falar nas matérias de treino, era
era uma riqueza ver estes jogadores. Quer dizer, era uma riqueza. É óbvio que também nós, a nível nacional, eu também fiz parte de gerações de jogadores com uma dimensão também fantástica, jogadores portugueses. Mas, de facto, tanto no PSV Eindhoven, como na Roma, como no Galatasaray, como no Liverpool, de facto, eu estar no meio da dimensão destes jogadores, no qual foram meus colegas, de alguma forma foi uma riqueza, acima de tudo. Agora, Qual é que foi melhor? não consigo dizer-te, porque era injusto se pudesse Certo. fazer só a um ou outro. Estamos a falar de uma geração muito marcante. Eu acho que era uma geração marcante, porque a preparação dos jogos era diferente, o perfil dos próprios jogos era diferente, a forma como os jogadores olhavam para os jogadores também era diferente, o nosso comportamento também era diferente, as relações que nós estabelecíamos dentro de uma equipa, e estamos a falar de relações humanas, o que era também diferente. Uh, e portanto, esta dimensão destes jogadores uh, fazem muita diferença, porque nós conseguimos perceber que se eu conseguir construir uma carreira de alguma forma positiva, uh, estes grandes jogadores permanecerem 10, 15 anos, há um patamar de registro de Certo. rendimento que nos faz nós olharmos para eles como colegas e como jogadores emblemáticos. Eu acho que é algo fantástico. Algo- Tem alguma história assim engraçada com algum deles, ou até mesmo aqui de Portugal, porque vou falar aqui de um nome, no caso do o Amaralzinho, que jogou no Benfica, tem sempre histórias também muito, muito engraçadas, desde o tio que foi ao final com o fato do Parma. O Abel tem alguma história engraçada, ou dos tempos de Portugal, ou dos tempos de estrangeiro, assim de balneário, que possa partilhar, naturalmente. Eduardo, a única coisa que eu te posso dizer é que se eu fosse partilhar as histórias que eu tenho com os jogadores que foram meus colegas, em diferentes contextos, nas equipas todas por onde eu passei, nós ficaríamos aqui. Seria um best-seller, como se costuma dizer. Seria algo fantástico, porque lá está, é o atrás, é o que não se vê, é o que se partilha, é o que se vive, mas não é a forma de jogo, e é isto que nos marca, é isto que faz com que nós tenhamos afinidade pelas pessoas. E de facto, eu tive grandes personalidades dentro dos grupos, únicas, únicas, únicas. Se falarmos em Inglaterra, nós estamos a falar de Paulo Gascoigne, por exemplo. Se Ok. falarmos de Paulo Gascoigne, era todos os dias havia algo novo, algo diferente. Se falamos na Roma, estamos a falar de Cassano, por exemplo, todos os dias coisas diferentes. Eh, Se falamos do próprio Benfica, que era um balneário muito especial, a alegria já não está entre nós, do Neno, mas tínhamos também uma mística muito própria, não é? Tínhamos convívio, tínhamos relações muito afetivas dentro do grupo de trabalho. Quer dizer, portanto, em todos os clubes eu posso referenciar, estar dentro do grupo, por exemplo, agora na parte final com o David Beckham, tentar perceber o que ele arrasta por trás, toda aquela indústria que ele tem e movimenta. E fomos a falar de histórias, Eduardo, é interminável, é interminável, é interminável, é interminável. Por isso é que nem sequer dá para pegar numa, eh, porque são muitas histórias de muitos jogadores. Até eu próprio tenho histórias, E, portanto, e faz parte da natureza, faz parte da natureza. Então, uma assim, se estiver engraçada, porque já que falou do tão famoso Gaza, Paulo Gascoigne,
Acho que é dos jogadores mais loucos que passou assim pelo futebol, mais irreverentes. Que história é que tem assim com Paulo Gascoigne? O Paulo Gascoigne, mas todos os dias há uma história com o Paulo Gascoigne. Primeiro era um dos jogadores que não podia sair com a equipa. Pronto, pronto ele era muito particular. E, e na altura havia dois jogadores, nós éramos muito obcecados pelo trabalho, éramos muito profissionais, muito rigorosos. E o Walter Smith tinha delegado que quem tratava do Paulo Gascoigne era o John Collins, que tinha sido capitão do Mónaco, que estava também no francês, de cabeça e de mentalidade. E eu também estava, digamos, à guarda, imagina, do Paulo Gascoigne. Só que acontecia que a partir das 3 horas da tarde, da mesma forma como o tempo em Inglaterra mudava, o Paulo Gascoigne às 3 da tarde também mudava. Era um jogador, era profissional da parte da manhã, porque estava bem, estava lúcido, mas quando era 3 da tarde já estava virado do avesso. Mas as histórias dele são incríveis, são incríveis. Era uma vez, vou contar só esta história, que é uma vez que ele foi autorizado a sair com a equipa para irmos a um jantar. E o jantar foi na Marina, da Albert Dock, e fomos a um restaurante, basicamente de peixe, e, e logo na entrada do restaurante havia, digamos, um viveiro enorme, enorme com vários tipos de peixe e de marisco. E cada jogador começou a pedir basicamente o menu, aquilo que queria comer eh, para o jantar. E há uma particularidade, que Gaza sempre que entrava, e neste caso em restaurantes e em sítios públicos, ele mandava sempre retirar as câmaras, porque ele sabia que ia acontecer qualquer coisa no dia seguinte, já estava na capa do Sun, essas coisas todas. Com ele era todos os dias havia história. E naquela altura ele entra no restaurante, pediu para tirar as câmaras e aquelas coisas todas, como era normal, estava todo contente por estar com a equipa e tudo. E portanto nós começamos a fazer o nosso pedido, cada jogador começa a fazer o seu pedido, que tínhamos uma mesa muito grande, não é? Que era uma mesa que estava conjunta, não é? Para a equipa estar Certo. toda a interagir. E para o Gascano, quando chega, o empregado chega perto dele e diz: Gaza, what you want to eat? E ele olhou assim um bocadinho, puxou assim a cadeira para trás, deu um salto para a mesa, começou a correr por cima da mesa, bate na mesa, dá um mergulho e dá um mergulho para o viveiro. Começa a nadar o viveiro, e buscar o marisco e disse: Eu quero. Olha, quer dizer, são coisas que, no final de contas, só viste, vivido. Quer dizer, são daquelas coisas. Depois já foi buscar o marisco, pronto, deu o marisco para o empregado lá foi para a cozinha, para o cozinheiro fazer o marisco, começou-se a despir, meteu a roupa no aquecedor, pôs-se na mesa. Mas isto só visto, não é? São Muito daquelas bom. coisas importantes. Mas é muito bom, mas era todos os dias, era todos os dias. Ele entrava com o carro dele com uma sirene, porque ele às vezes chegava atrasado no treino e tinha uma sirene da polícia. E ele muitas vezes, quando estava no trânsito, metia a sirene e andava pela cidade de Liverpool com a sirene para passar por cima, para passar pelos carros e tudo. E alguma vez que entrou pelo complexo e entrou com a sirene dentro do complexo, nos campos de treino, a fazer peões. Quer dizer, era fantástico. São daquelas, mas depois no fundo era genuíno. Infelizmente teve alguns problemas, obviamente, como todos nós sabemos, da adição, mas foi um dos meus melhores amigos, porque eu tentei muito, 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 e durante algum tempo tentei com que ele estivesse Nos concentrado, eixos, nos eixos. lúcido, até porque tinha também, digamos, esta tarefa do Walter Smith, mas não foi nada fácil, mas passei bons momentos com ele, muitos bons momentos com ele. Grande Também ser sei. humano, grande ser humano, pronto, e eu espero que consiga recuperar na totalidade. Eu sei qual é o problema de fundo dele que levou
digamos, esta degradação e essas depressões e os problemas de dependência e tudo, eu sei qual é o problema de fundo. E, mas não é fácil, não é fácil. Não é? E teve a ver com simplesmente um pormenor da vida dele, mas que depois foi uma espiral durante anos e anos e anos e ele não conseguiu passar. E, mas é um enorme, enorme, enorme. Com o Gascoigne, enorme, enorme. Vicente, olha, muito obrigado, porque eu não sabia que precisava de ouvir essa história do Viveiro e já me fez o dia a 100% É, este salto por um Viveiro. Falando agora de seleção nacional, e tocando nesse pormenor do Euro 2000, Portugal faz uma campanha brilhante e a meia final contra a França também se marca muito por esse lance da mão, tá bom. que ainda hoje é falado. Como é que um jogador lida depois com um momento desses que acaba por ficar eternizado na história de um europeu e na história também de uma seleção nacional, sendo que nós tínhamos sempre a França, nós, seleção nacional, tínhamos sempre a França como o nosso carrasco que nos apanhava e nos apanhou em vários, em vários europeus e em várias competições e mundiais também. Uh, em situações de pressão e de eliminação dentro da equipa gaulesa. Sim, Eduardo. Há bocado estávamos a falar do momento e estávamos todos a sorrir, e momentos de alegria e momentos que fazem sentido, mas também depois existem momentos também difíceis e momentos complicados. E são normais. Aqui a questão tem a ver é como é que tu passas estes momentos, e quem é que fica ao teu lado nestes momentos. E de facto há um registro que é importante dizer que eu quando falo nós, falamos de uma geração muito especial. Eu estava a falar há bocado da questão da junção das gerações 89 e 91. Portanto, nós ganhamos 2 campeonatos do mundo, o último foi em 91, e de 91 até 2000 nós percorremos 9 anos. Nos próprios 9 anos, a seleção francesa, desde a formação, que era a nossa rival, ganha 2 europeus e um mundial. Em 9 anos, nós se calhar aprendemos muita coisa para chegar a uma meia final em 2000. Portanto, nós perdemos tempo e se calhar aprendizagem sobre muitas questões relacionadas com a nossa mentalidade, com o nosso futebol e de facto a geração que depois foi intitulada de ouro, eu sempre digo que é ouro escovado, porque o ouro polido é quem vence de alguma forma. E quem venceu foi a geração do Cristiano Ronaldo. Essa geração é que é a geração de ouro polido. A nossa geração é uma geração do ouro escovado. Porque embora tenha sido uma geração reconhecida e que todavia é reconhecida pelo povo português, pela capacidade, a qualidade do futebol apresentado, a dificuldade de gestão daquele próprio balneário, 17 jogadores para fazer uma equipa titular, portanto, todos os jogadores a jogar em grandes equipas europeias. E, portanto, esta foi a geração de 2000. A questão do europeu, nós já sabíamos que no jogo há vários jogos. Certo. Nós somos e pertencemos a uma geração que entendemos essas questões. Num jogo, há vários jogos. E aquilo que tu tens que concentrar é no jogo que tu podes controlar. Porque há um outro jogo que tu não podes controlar. E eu não tenho dúvidas que a verdade do campo e a verdade daquele momento só podia ser alterada num lance daqueles. Porque nós íamos à final e ganhávamos aquele europeu. Estava destinado por tudo o que aconteceu na própria campanha. E, portanto, nós entramos para o jogo com a França, conscientes que a França, obviamente, era uma equipa extremamente forte, não só pelo seu passado e pela sua história. E era campeão do mundo até, campeão do Não, mundo de 98. é isso que eu estava a dizer. Foram 2 vezes campeões da Europa e uma vez campeão do mundo, e entram, obviamente, com um estatuto muito forte para aquele europeu. Mas só que acontece é que nós fomos crescendo, porque fomos sempre uma geração, e isto era um estigma que nós tínhamos dentro da seleção nacional e que foi rebatido recentemente. Nós tínhamos que apalpar o jogo.
Nós tínhamos que sentir o jogo. Se tu te recordas, nós fazemos o primeiro jogo e estamos aos 20 minutos a perder 2-0 com a Inglaterra, e há um lance crucial, que é o lance que marca toda a campanha, no meu ponto de vista, do europeu. Foi o remate do Figo, de 30 metros, que a bola passa entre as pernas do Adams, central da Inglaterra, e entra no ângulo. Nós fazemos 2-1. E quando nós fazemos 2-1 e vamos para o intervalo no jogo com a Inglaterra, o grupo todo reúne-se, temos ali 5 minutos de conversa, a equipa técnica sai e é uma concentração simplesmente do jogador. E a partir dali nós agarramos o momento e agarramos a competição. Vamos levar até ao fim e vamos ganhar esta competição. Crença do balneário, espírito de grupo, espírito de coesão. Acabaram-se as rivalidades, acabaram-se as clubites, porque nós não podemos esquecer que havia uma herança da clubite também instalada dentro da Seleção Nacional. Só que os jogadores que estavam lá naquele momento eram jogadores já em equipas internacionais. Porque nós não poderíamos levar sempre aquele estigma do Benfica, do Sporting e do Porto, que muitas vezes também entrava dentro da Seleção Nacional. Nós estávamos a falar do país. E aquele momento foi um momento marcante. E foi exatamente aquilo que aconteceu. Começamos a aumentar a nossa qualidade de jogo, os jogadores todos imbuídos do mesmo espírito, e chegamos à meia-final. Alteração à lei do jogo. Morte súbita. Não há pior decisão, mais cruel, num jogo de futebol. Morte súbita. E é engraçado que quando se fazem determinadas alterações, quando se fala para melhorar aquilo que é a qualidade de jogo, a geração do Cristiano Ronaldo com o Fernando Santos passa em terceiro. Porque se não tivessem duas equipas, vinha para casa. Passa em terceiro, cresce e é campeão europeu. A alteração do regulamento da competição. Na nossa altura, aquela alteração ao regulamento da competição punimos porque não nos deu margem para nós recuperarmos. Morte súbita. Agora, a questão que se levanta era o pretexto. O pretexto do lance do penalti, aonde o árbitro não vê o lance, porque o árbitro está na zona da grande área, no corredor central, não pode ver o lance. Paulinha, no meu ponto de vista, também não vê o lance, porque o 3 quando chuta, está mesmo no enfiamento. E eu tenho imagens da imprensa internacional claras, que nunca foram passadas aqui em Portugal, da imprensa internacional, claras, que o fiscal de linha também não vê o lance, e por força da pressão dos jogadores franceses que vão ter com o fiscal de linha, ele levanta a bandeirola e reverte aquela situação. Agora, a questão objetiva. A bola bateu-me na mão ou não bateu-me na mão? A bola bateu-me na mão. Claro que bateu-me na mão. Mas a bola bateu-me na mão partindo de uma situação em que eu vou proteger a baliza que fica descoberta por uma defesa incompleta do Vitor Bahia, que a bola lateraliza e eu vou do lado direito, faço uma diagonal para o poste do lado esquerdo para proteger a baliza que fica descoberta e coloco-me como se fosse um guarda-redes de handball. Então, a minha posição natural, os braços a percorrerem, obviamente, o meu corpo, eu não poderia fazer rigorosamente nada com os braços. Agora, quando se fala, e hoje em dia, eu às vezes fico, obviamente, muito surpreendido com algumas decisões que hoje em dia nós temos da questão da volumetria e a questão da interpretação de certos lances de bola na mão, até porque é muito delicado, porque eu estive envolvido nesta situação, eu fico abismado com algumas decisões atuais, porque naquela altura nem sequer havia VAR, hoje em dia temos os instrumentos do VAR. Eu tenho fotografias claras do meu braço ser projetado para trás e nunca fiz volumetria e foi projetado para trás pela velocidade da bola, porque é muito bonito nós estamos a ver o lance em slow motion e parado e sentado no sofá. Agora, a questão é que aquele remate é um remate de mais de 100 km por hora e é um remate que é rápido, tem velocidade e leva-me o braço para trás e, portanto, não intencional. Não havia mais margem nenhuma, não podia pôr o braço em lado nenhum. Agora, acontece o seguinte, se eu fosse francês e se fosse na área contrária, o árbitro marcaria aquele penalti? Eu não tenho dúvidas nenhumas que não. E, portanto, nós ficamos com este sabor amargo e eu fico dentro de uma situação de um penalti que me marca para a vida e que depois me fez refém, mesmo a nível da minha imagem,
de eu manter-me íntegro, porque depois acabei por ser arrolado para um processo extremamente duro, que foram as agressões que houve no túnel. Logo, o jogo acabou. Houve agressões, depois houve os jogadores castigados, houve a situação do Nuno Gomes e também do Paulo Bento, houve outras situações que foram protegidas, mas muito bem protegidas, típico na nossa mentalidade de se proteger alguns jogadores e culpar os outros, e eu fui culpado sem ter feito nada. Se há jogador que passa pelo túnel, depois já de ter sido punido pela situação do penalti, algo que toda a gente viu, e que não faz rigorosamente nada, passo pelo túnel a chorar, vou para o balneário, fecho-me na casa de banho, é lógico que depois já sei que aconteceram problemas dentro do túnel, não haviam câmara, e depois, passado um mês ou 2 meses, sabíamos que ia haver castigados duramente sobre os incidentes que aconteceram no lance do penalti e as consequentes agressões e pressões normal da insatisfação da questão do penalti, eu sou castigado de 9 meses. Eu sou castigado de 9 meses sem ter feito nada. Eu sou castigado de 9 meses por estar fechado dentro da casa de banho a chorar. E eu, obviamente, não podia aceitar mais. Claro. Portanto, quando me notificaram para me apresentar na Praça da Alegria, na antiga Federação, porque tinha sido castigado, e na altura jogava pelo Everton, na altura, tinha sido castigado, e que na altura não iam fazer defesa sobre os castigados, que na altura fui eu castigado 9 meses, foi o Paulo Bento 6 meses e o Nuno Gomes. O Paulo Bento e o Nuno Gomes, na altura, creio que o Nuno Gomes até tinha sido da Fiorentina e estava para voltar para o Benfica, penso eu. O Paulo Bento, penso que também estava ou no Real Oviedo, ou creio eu estava no Everton. É lógico que os clubes não se podiam fazer apresentar. Quem tinha que defender e fazer justiça, obviamente, era a nossa federação, porque estávamos a jogar a serviço do país. E, portanto, na altura, foi dito que não faziam defesa, que era melhor aceitar os castigos, porque tínhamos que aceitar. E eu disse claramente às pessoas de quem me direito que eu ia até às últimas consequências. Eu ia me defender, e eu ia me defender sozinho pela injustiça que estava a ser feita, e fui-me defender sozinho durante 6 meses. 6 meses passei um processo, Eduardo, extremamente duro, em 2 recursos nas instâncias da UEFA, onde a chancela de ser culpado por algo que não fiz. Fui ao TAS, levei a UEFA ao TAS, porque queria ter, digamos, justiça e um tribunal que pudesse olhar para as coisas que eu sou devido lugar. E depois, passado, não tive nenhuma chamada na altura, nem de um colega, nem de colegas, nem de ninguém por parte da Federação, uma chamada a dizer como é que estás, força, campeão, estamos contigo, uma chamada. Neste determinado momento, estava sozinho. E ganhei. Tenho que dar valor a algumas pessoas que estiveram comigo naquele momento. Jean-Michel Dupont, que foi o maior advogado do direito internacional desportivo, que alterou a lei Bosman. Foi o advogado que ligou para mim e disse: Xavier, nós queremos defender porque as coisas não são bem assim e tu vais perceber. Era um homem entendido, era um homem muito bem entendido por aquilo que são as instâncias também que nós estamos a falar, as instâncias poderosas, instâncias muito fortes, e portanto eu guardei para mim. Guardei para mim porque o meu maior motivo era voltar a jogar. O meu maior motivo era fazer justiça. O meu maior motivo era dizer que eu estava a ser castigado por algo que não fiz. E exatamente durante esse processo todo difícil, eu continuei a jogar internamente pelo Everton. Não fiz nenhuma transferência como os meus colegas fizeram, porque 14 jogadores da geração de ouro fizeram transferências para clubes depois da prestação do Euro. Eu fui castigado e fui inibido
e tinha clubes extremamente importantes depois de ver para ser transferido e não pude, estava castigado. Continuei a jogar pelo Everton e foi quando aconteceu a minha transferência para o Liverpool. Em janeiro, porquê? Porque foi revertida e foi-me dada razão a mim. No TAS, foi-me dada razão que, no final de contas, a pena. E aqui não vou entrar em muito detalhe, porque senão seria muito sensível. Seria muito sensível, teria que rolar aqui situações que eu, durante este tempo todo, não quis abrir nenhuma sepultura porque não vivo com mal de ninguém. Eu não vivo com mal de ninguém. Eu, e continuo a pensar assim, nós, para ter razão, não podemos arrastar outras pessoas. E por isso é que eu guardei e guardo e nunca mais irei falar, e estou a falar de uma forma muito só, Abrangente, abrangente. muito abrangente, muito suave, porque a escala é muito grande, o meu castigo é uma escala muito grande, e eu, tranquilo, voltei a jogar, voltei a ser convocado à Seleção Nacional para o Mundial 2002, voltei a ser convocado com a camisola do Liverpool para jogar o Mundial 2002, que acabou também por não ser um Mundial também positivo, mas o castigo, para além da mão que nos puniu a mim pessoalmente e a todos, porque devíamos ter sido campeão da Europa, a questão do castigo e do detalhe do castigo foi uma demonstração plena, máxima, de quem são as pessoas que, em momentos de dificuldades, tu podes contar ou estão contigo. Estes momentos são marcantes. E nós muitas vezes falamos dessas questões. Quando nós temos um problema na vida, olha para o lado e diz com quem é que está à tua volta e quem é que te vai apoiar, quem é que te vai ajudar. E aí, propriamente, é quando tu tens de repensar muito, de forma muito clara, mas nunca parar, continuar. E foi o que eu fiz. Mister, foi de facto algo que marcou, como dizia, marca também aquilo que é a carreira do Mister enquanto jogador profissional, também aquele momento e que se calhar pode servir um bocadinho de ponto de viragem. Deixa-me só, Eduardo, deixa-me só acrescentar uma coisa só para rematar este Força, tema, força, porque é importante. força, tranquilo. Não guardo ressentimentos com ninguém. Não guardo mágoas com ninguém. Olho para a realidade e olho para determinadas pessoas sabendo determinada verdade. E isso para mim já me preenche de Já alguma basta. forma. Porque no fundo tive muito orgulho, e eu penso que foram muitas vezes que eu cantei o hino da Seleção Nacional. Eu tive muito orgulho e eu separo muito bem as coisas. Eu separo a grandeza de representar o país do que determinadas pessoas. Estava a falar da questão do ponto de viragem e o Mister tocou aí numa questão interessante que era a diferença e as mudanças de futebol. O futebol sofreu mutações, não só na parte tática, tanto jogada, mas também na questão da competição. O gol de ouro, ou morte súbita, como se apelidava na altura, aquele gol que acabaria por decidir todo um jogo, e por isso é que dizia. Existiam vários jogos dentro de um jogo, a questão da mudança do modelo de competição que acaba também por beneficiar a nossa seleção no europeu de 2016. Olhando para esse europeu, há uma música que fica marcada durante o Euro todo e que começa precisamente com Abel, meteste a tua mão. Esta palavra eu não posso dizer, mas começa por F, a nossa seleção. Hoje o Mr. Risse disso, e até pergunto-lhe se foi alguma coisa que o ajudou a diluir esse momento, essa questão que surgiu, porque lá está, acho que mesmo que fosse uma mão na bola, até diria intencional, que nunca seria, não é? Acho que isso seria, seria um bocado estranho, mas são situações fortuitas do jogo. E a verdade é uma, Mister, e permita-me aqui dizer isto. Sei que nós não podemos opinar enquanto repórteres, mas permita-me dizer, também só coloca a mão na bola porque está lá. Outros não tiveram essa chance, outros não tiveram essa qualidade para lá chegar. E, portanto, só lá vai, ou só acontece a quem lá está, na verdade. Sim, Eduardo, mas eu necessariamente não vejo as coisas
como tu estavas a dizer, o facto de eu ser um privilegiado de lá estar me possa atenuar ou inibir de alguma coisa. Não, eu acho que, que a grande parte das pessoas que me param na rua hoje, ou que querem ter a curiosidade de ouvir em primeira pessoa sobre, sobre esta questão, se foi penalti ou não foi penalti, porque é uma das perguntas intemporais. Eu hoje em dia, quando ando na rua ou vou para o estrangeiro, as pessoas o conhecem, a primeira pergunta que me fazem é: foi penalti ou não foi penalti? É, é um instinto das pessoas. E é lógico que há outras pessoas que, se eu disser, como disse, que não foi intencional, há outras pessoas que vão dizer: nunca vais aceitar. Portanto, paira sempre um momento de dúvida. E está tudo certo, não há problema nenhum. Agora, para mim, o que foi importante é que a qualidade que nós apresentamos, a geração que nós tínhamos, eu acho que marcou as pessoas. Porque as pessoas conseguem relativizar através do nosso rendimento coletivo. Isto parece não, mas também atenua este peso de uma situação não intencional. E depois também há outro fator. Eu tive uma chamada quando foi a final de Portugal-França em França. Estamos a falar de Mr. Fernando Santos, geração, digamos, Cristiano Ronaldo. Houve um jornalista francês que me ligou e fez-me essa seguinte pergunta. Nenhum jornalista português tinha-me feito essa pergunta. E ele fez-me esta pergunta no dia da final. Francês. E ele disse assim: Abel, te recordas no jogo das meias finais, 1 minuto ou 2 minutos antes, tu tens um cabeceamento que o Barthez faz a melhor defesa do europeu, a 2 minutos antes do lance do penalti, com um livre lateral do Figo, que bate a bola e tu fazes um cabeceamento, o Barthez faz faz uma das melhores defesas do europeu, no contra-ataque dá-se o lance do penalti. E eu digo: como é que é possível que ao longo deste tempo nunca ninguém me tinha feito a pergunta que, se aquela bola tem entrado no meu cabeceamento, eu seria herói ou seria vilão? Num contra-ataque rápido, 1 minuto, 2 minutos, tem um lance do penalti. Tornei-me vilão no bom sentido. Mas nunca ninguém me tinha feito a pergunta de se aquela bola tivesse entrado e qual seria a verdade e de factos, né? O que é que poderia acontecer. E eu fiquei tão surpreendido deste jornalista francês, na final, antes do jogo da final, ter-me feito essa pergunta, e eu disse assim: não há problema nenhum, porque nós vamos ganhar este europeu. Nós, Fernando Santos, Cristiano Ronaldo. E de facto foi engraçado que nós ganhamos o europeu, o Éder fez o que tinha de fazer, a equipa teve um comportamento fantástico na capacidade de superação, e para mim, Eduardo, foi um dos maiores alívios e do maior reconforto. Foi Portugal ir à França, no país, efetivamente, rival, ganhar para grande contentamento meu, pessoalmente, porque foi um reconforto, né? Durante esse tempo todo, mas também para todos os portugueses, nomeadamente as pessoas que vivem em França, que muitas vezes, a nível social, também existem estes confrontos, não é? Estes confrontos. Nomeadamente os imigrantes. E, portanto, quando Portugal ganhou, eu festejei, como se tivesse festejado o meu europeu, o nosso europeu de 2000. Foi quase ali 16 anos soltos num dia. Num espaço de horas, vamos dizer assim. Foi a tal justiça, entre aspas, né? A tal questão da justiça desportiva que me alimentou durante anos e anos e anos e anos e anos e anos. Porque eu agora já posso dizer: tá bem, pronto. Foi penalti, não foi penalti? Sim, mas também, olha, agora vamos à França e ganhamos o europeu no vosso país. E, portanto, de uma forma correta, né? Não de uma forma negativa, porque há que enaltecer que a França é um grande país e é uma grande seleção. Certo. E, de facto, como o Mister dizia bem, impacto social gigantesco. Eu falo por mim,
diria que 90% da minha família materna é imigrante, alguns já lá nasceram em França, claro, e esse europeu fica realmente marcado por tudo aquilo que os nossos imigrantes passam também por lá. Não digo de questão negativa, mas o sofrimento, estar longe da sim. família, estar longe de casa, foi de facto impactante. Falando agora Olha, daquilo que é o Mister enquanto treinador de futebol. Eu sei que há aqui um percurso olhanense, Clube Esportivo das Aves e também a seleção moçambicana, mas eu quero tocar aqui, Mister, num ponto que eu acho que é fantástico. Este momento, este seu momento numa conferência de imprensa, exatamente, em que o Mister consegue fazer, dissecar aqui aquilo que é a palavra treinador e diz: exatamente. o treinador treina a dor. Eu acho que até à data de hoje, se calhar muita gente não compreendeu, não foi ao encontro daquilo que era a ideia do Mister, e agora eu sinto-me privilegiado por poder perguntar ao Mister o que é que realmente queria dizer com o treinador treinador, o sofredor porque sofre a dor e o vencedor porque vence a dor. Exatamente. Antes de mais, deixa-me falar do contexto de ser treinador. Eu estava nos Estados Unidos, já estava há 3 anos nos Estados Unidos. Eu tinha ido para os Estados Unidos, obviamente, para perceber a relação do produto anexado a uma imagem. Eh, Nós, na Europa, esta questão da imagem é um produto recente, 15 anos. Eu tive, lá está, a oportunidade e o privilégio de estar no balneário com o David Beckham e ir para a MLS numa mentalidade completamente diferente, onde muitas vezes trabalha-se mais com a força das pessoas do que com a fraqueza das pessoas. Merocracia, o cruzamento das indústrias, acrescentar valor. E na altura eu queria ficar nos Estados Unidos, queria permanecer nos Estados Unidos. Hum, Ficou ligeiramente curto porque não consegui ficar 5 anos para ter acesso ao Green Card e poder eh, estabilizar e desenvolver alguma coisa através dos Estados Unidos. Entretanto, tive que refazer os meus objetivos e comecei a tirar os cursos de treinador. Fui à Alemanha, tirei os cursos do nível A, que dava aptidões para eu treinar seleções fora do espaço europeu, que foi o que aconteceu. E depois tirei os cursos que achava que eram necessários para eu ser treinador. O meu primeiro projeto, 2013, do Estrela da Amadora, era um projeto da primeira constituição da SAD do Estrela da Amadora. Estamos a falar do ano de 2013. Hoje em dia nós já temos o conceito clube-empresa. Mas em 2013, por força daquilo que eram as dificuldades financeiras dos próprios clubes e conjuntura também nacional, dos problemas, obviamente, económicos, o Olhanense precisava de investimentos. Eu venho dos Estados Unidos com um projeto onde eu queria envolver o Olhanense com a marca do Algarve, que é um projeto fazível, que até o dia de hoje ainda ninguém fez. Até o dia de hoje, 2026. É a marca do Algarve, anexo a um produto que é o futebol. Anexo a uma zona onde pode vender bom tempo, pode vender turismo, pode vender golfe, pode vender bons hotéis, mercado de quem tem poder de compra, mas não vende futebol até o dia de hoje. E ele vinha com essa ideia estruturada através dos contactos que eu fiz e adquiri nos Estados Unidos e lançaram este desafio através de um grupo extremamente forte, que controlava, digamos, de alguma forma, todas as questões de turismo, fundamentalmente, e como eu vi que a situação territorial naquela altura, em 2013, só o Olhanense estava na primeira divisão, não o Farense nem o Portimonense, só o Olhanense estava na primeira divisão, e o futebol estava estruturado em 3 zonas, Zona Norte, Zona Centro e Zona Sul. E o único clube que estava na primeira divisão em Sul era o Olhanense. Eu fui abordar o antigo presidente Isidoro, o antigo presidente do clube, fez um grandíssimo trabalho ao longo de 30 anos de permanecer o Olhanense na primeira divisão, com colaborações e com parcerias cirúrgicas, nomeadamente na cedência de jogadores, por parte de alguns clubes e tudo, e conseguiu, durante 30 anos, respeitar a cultura do clube, respeitar as pessoas de Olhão e o Olhanense, não só pela sua própria história e dimensão, esteve durante muitos anos na primeira divisão. Só que naquela altura estava com um problema económico. E, portanto,
Eu faço uma proposta ao Olhanense, proposta esta feita também por um grupo americano, mas na altura o Olhanense estava também, de alguma forma, com uma outra proposta do grupo italiano. Eram duas propostas, duas situações, e, portanto, o meu modelo era um modelo diferente, diferenciador de todos os outros modelos, e acabou por não ser um modelo que adquiriu a maioria da SAD. Infelizmente, porque se calhar o Olhanense não estava como está no dias de hoje. Esse foi um momento importante. O Olhanense passou a ser adquirido por uma maioria de um grupo italiano que comprou a maioria da SAD e que naquela altura, no processo de conversações, veio falar comigo. Portanto, se eu queria ser treinador deste grupo italiano. Mas a intenção inicial era outra. A intenção inicial é aquilo que eu descrevi. Era um projeto completamente diferente, muito diferente, que até o dia de hoje ninguém fez. Em clubes do Sul, anexado à marca do Algarve. Portanto, vem falar comigo, eu protejo, porque é preciso ter ética. O grupo americano, protejo o grupo americano. É engraçado agora que fala-se de muitos grupos americanos a adquirirem SADs e clubes. Eu protejo esse grupo americano por causa das minhas relações e quando vêm falar comigo, na altura, para eu ser treinador do Olhanense, do grupo italiano, eu aceito, porque era uma porta para mim como desafio pessoal ser treinador de uma equipa na primeira divisão, da mesma forma como foi Jorge Costa, da mesma forma como foi Sérgio Conceição, porque a porta do Olhanense foi uma porta privilegiada de muitos dos meus colegas para conseguirem trilhar uma carreira como treinador. E eu quis fazer esse percurso também. O que aconteceu? E, portanto, fomos desenvolvendo o projeto, tivemos, obviamente, uma pré-época extremamente difícil, porque é um ano zero, sou treinador de uma estrutura de investidores italianos, tem que haver uma compatibilidade e tem que haver um equilíbrio na gestão entre a SAD e clube, tem que haver respeito entre o presidente da SAD e o presidente do clube, na altura Isidoro, e todas essas questões são importantes para haver uma certa harmonia no respeito da cultura e no respeito das pessoas, dos adeptos, em busca de resultados. E eu era responsável, eu e mais a estrutura, neste caso administrativa, de formarmos uma equipa, de construir um plantel novo, completamente novo. Porque naquela altura, no Olhanense, só havia 2 jogadores com um contrato. Estamos a falar da primeira divisão. O início de uma época na primeira divisão, ano zero do Olhanense, com 2 jogadores sob contrato, e tínhamos que fazer um plantel competitivo para poder competir. E a minha primeira experiência como treinador. Agora, lá está, eu consigo perceber as pessoas que falam do currículo, que falam de uma série de coisas, mas eu sempre senti mesmo como jogador, eu já era treinador. Eu já sou treinador há muito tempo. Há muitos anos. Pelo conhecimento, por tudo que eu aprendi ao longo dos meus anos, com todos os treinadores, coisas que podia fazer, coisas que não posso fazer, coisas que depois foram personalizadas na minha forma de pensar. Portanto, essa é uma falsa questão do currículo. Eu sou treinador já há muito tempo, há muitos anos. Não sei agora a exercer numa função completamente diferente, tem que ser um líder. Tem que orientar. E foi isso que aconteceu. Portanto, eu sabia exatamente aquilo que tinha que fazer. Só que eu não gostava era de ter incompatibilidades. Ou seja, entre aquilo que eu podia trazer e aquilo que as outras pessoas também podiam trazer, e as decisões que estavam a ser tomadas, eram decisões que se calhar iriam, de alguma forma, beliscar o meu trabalho e o desenvolvimento da própria equipa. E foi exatamente aquilo que aconteceu. Portanto, se tu te recordas, Eduardo, nós fomos jogar para o estado do Algarve. Nós não jogamos no estado do Arcanjo. Porque supostamente tomou-se uma decisão administrativa de jogar no estado do Algarve e o estado do Arcanjo seria um campo de treinos. Isto é uma situação, para quem não conhece a zona do Olhanense, difícil de aceitar em relação aos adeptos. As questões territoriais. É preciso perceber o espaço onde é que tu estás. É preciso ter boas relações com a autarquia. Porque quando tu precisares de um campo para treinar ou um autocarro, eles vão lá estar para te ajudar. Senão vais criar problemas. E estes problemas são problemas que vai afetar o treinador e vai afetar os jogadores. E isto se demora muito tempo,
obviamente causa um certo mal-estar até para os investidores, para objetivos que querem atingir. Que naquela altura eram muito restritos a agenciamento de jogadores. Nada mais. Montar uma equipa e agenciamento de jogadores. Para mim é muito curto. Para o modelo de empresa. É muito curto. E eu era o treinador naquela altura. Sim. Portanto, eu quando saio, que é a 7ª ou 8ª jornada, eu já tenho uma ideia bem estruturada que tem que sair. Mas tem que sair, se possível, por cima. Com 2 vitórias ou com um empate, uma derrota tem que sair. Eu próprio falei com a minha equipa técnica que nós tínhamos que sair porque o projeto é incompatível. Sim. Não vai correr bem. E, portanto, quando eu faço aquela conferência de imprensa, e aqui entramos mesmo no profundo da conferência de imprensa, é porque havia problemas não visíveis. Porque a forma de jogo é uma coisa, o futebol apresentado é uma coisa, e o dia-a-dia é outra. E no dia-a-dia, quando tu começas a sentir que o treinador tem que ser uma solução, e tem que mobilizar os seus homens, os jogadores, e tem que centrar os jogadores, e os jogadores têm problemas, seja das questões de infraestruturas, seja das questões dos salários em atraso, uma série de coisas, tu estás a treinar a dor dos próprios. Estás a sarar essas dores internas dos próprios. Portanto, não está posto em causa as aptidões e o conhecimento e a sabedoria do treinador. Não vai as questões que, obviamente, tem que lá estar. Técnicas, táticas, físicas. Hoje em dia temos equipas multidisciplinares, todas essas questões. E eu fui sempre uma pessoa de pesquisa, de análise, de estudo. Fui enquanto jogador e sou enquanto treinador. Porque senão não tinha feito a carreira que fiz. E portanto eu o profissional que era. Portanto, eu sei o que é ser algo mais do que apenas treinar a dor. E as pessoas que caracterizaram, porque a conferência que eu fiz foi ponderada, foi pensada, e eu sabia qual era o impacto que eu ia ter. Havia pessoas racionais, no mundo do futebol, sabem o que é problemas por trás da estrutura. Havia pessoas emocionais e havia os humoristas. Os humoristas poderiam levar para aquilo que muitas vezes é a descaracterização da figura do treinador. Mas, de facto, nos recursos humanos e na resolução dos problemas, tu tens que ser um treinador. Tens que ser até numa empresa, até numa liderança, até dentro da tua própria casa. Estamos a falar do processo de liderança, acima de tudo. E isto é extremamente importante no dia de hoje. Porque tu estás a trabalhar mais além do que o talento para mobilizar e unir equipas. Portanto, o treinar a dor é ter a capacidade de sentir a dor dos demais e atenuar e fazer com que eles voltem a estar competitivos dentro do próprio campo. Em determinadas situações difíceis. Portanto, tu tens de ser um lutador. Lutador. Luta contra esse mesmo momento e luta contra essa mesma dor. E, por conseguinte, um vencedor. Vence essa mesma dor. Essas 3 palavras. Treinador, liderança. E as 2 palavras, lutador, vencedor, são intrínsecas à tua pessoa e são palavras de vida. De vida. Seja o que tu estiveres a fazer. E, portanto, quando cortaram a conferência de imprensa e veio cá para fora, até parece que minimiza o meu conhecimento como treinador. Certo. Se vulgariza-se, porque passa-se para o lado mais humorista, porque deu espaço à criatividade das pessoas. Só que no mundo do futebol, eu já tive em estruturas que não faltava nada, não havia salários em atraso, infraestruturas, clubes grandes, mas havia dor, falta de resultados. Havia dor, seja do que for. O treinador tem que lá estar para atenuar essa mesma dor. E há outros clubes que têm outros problemas. E, portanto, a dor no processo de treino, a dor no processo de construção, a dor existe sempre. A única coisa que eu fiz foi desconstruir 3 palavras. Há muitas mais, mas eu só desconstruí 3 palavras. Naquela altura, em 2013. E pareceu que era uma coisa completamente inédita e que se me classificava como apenas um treinador que só dominava aquelas 3 coisas. São extremamente importantes. Não. Infelizmente não. Acabei por sair, foi uma conferência de imprensa de quinta-feira e saí na segunda-feira. É só para tu veres o espaço temporal. E, portanto, aconteceu o quê? Aconteceu que, no final de contas, eu não estava muito longe da verdade. Infelizmente,
não estava muito longe da verdade. E mais uma vez não vivo com a verdade dos factos, para ter razão. Só que infelizmente depois a partir daí o Olhanense não conseguiu segurar as etapas e portanto está a fazer novamente agora, e bem, um caminho completamente diferente, uma aprendizagem extremamente dura, desse primeiro momento no qual eu fui treinador com muito orgulho do Olhanense, onde eu sabia e conhecia a região e as pessoas, só que tornou-se incompatível por as incongruências que nós tínhamos em termos de ideias e objetivos comuns. E hoje sente-se mais lutador, vencedor ou mais treinador? Não, está tudo associado, Eduardo. Se as pessoas prestarem bem atenção naquilo que eu disse, estas três questões estão associadas. Há duas delas que são questões de vida, independentemente do teu posicionamento, mas se tu fores treinador, como a questão, como eu tinha-te falado no passado, que é a questão do desenvolvimento, quem está capacitado para poder desenvolver é aquele que consegue justificar, é o treinador. E, portanto, quando nós falamos que o treinador é a segunda figura mais importante de uma instituição ou de uma empresa, é porque o treinador tem que ter uma abrangência muito grande e tem que ter uma capacidade multidisciplinar de dominar várias áreas, desde as questões técnicas, táticas, físicas, abordagem mental. Aí, obviamente, pode haver algumas nuances que têm a ver também com a definição do próprio jogador, com o caráter do próprio jogador, mas a questão da gestão dos recursos humanos, tu conquistas um jovem, conquistas um homem, conquistas mais do que um jogador. E isto é importante nos dias de hoje, porque hoje o futebol também é diferente. Portanto, eu defendo e continuo a defender a criação de empatias. Isto é extremamente importante. E, portanto, são três palavras que continuam ligadas e associadas no teu modo de vida. Há uma simbiose, portanto, entre as três. Na forma como tu lidas com os problemas, sejam eles quais forem. Podem ser problemas do mundo do futebol, são problemas do mundo do futebol, como podem ser problemas vários. Até de saúde. Tens que ser um lutador e tens que ser um vencedor. Isso para mim é indiscutível. A questão do treinador é as oportunidades que te dão, e aí posso dizer-te o seguinte: dentro das oportunidades que eu tive aqui em Portugal, foi sempre oportunidades que eu quis entrar trazendo investimento. Tanto aconteceu no Olhanense, como aconteceu no Farense e como aconteceu no Aves. Faço 3 projetos. Foram projetos curtos, que me marcam a mim como treinador em Portugal, mas sempre trouxe os projetos com a iniciativa de trazer também investimento para ter estabilidade. E a partir daí, como eu percebi que se calhar naquele tempo e naquele momento as coisas não estavam bem preparadas em termos de mentalidade para eu poder implantar aquilo que eu gostaria de ter implantado em conjunto com a visão do clube, decidi ir para um projeto de missão. Foi o projeto de Moçambique. Voltar à minha casa, voltar ao país que me viu nascer e reestruturar toda a federação. E aí foi um projeto estruturante, foi um projeto completamente diferente, um projeto no qual eu tive uma abrangência muito maior, porque estamos a falar do aparelho federativo. Mister, falando daquilo que é a sua ligação ao lado mental e emocional, nota-se que o Mister tem sempre portanto, mais do que um modo de estar de vida, é um modo de estar ligado ao futebol, sempre muito emocional e mental. Questiono de onde é que isso nasceu, de onde é que partiu essa associação do Mister Abel Silveira enquanto pessoa para essa parte mais emocional, mais mental, que acaba sempre por correlacionar com o futebol. É vivência ou é somente experiência de vida? Um conjunto de fatores associados ao modo de eu estar na minha vida, ao modo no qual eu construí a minha carreira, as etapas da minha carreira,
momentos positivos e momentos negativos, definição de caráter, o lado académico também é importante, o lado de estudo, da pesquisa sobre como preparar as equipas, nas componentes mentais e também, obviamente, metodologia de trabalho, de treino, nomeadamente uma área muito importante nos dias de hoje, que é também a área física, porque eu era um jogador desta natureza. Portanto, eu sempre fui muito forte mentalmente. Jogava mais, eu jogava menos, mas fui sempre um grandíssimo profissional. Portanto, fui sempre muito forte em termos de matéria física. Porquê? Todas as questões que nós estamos a falar de preparação física, eu vivenciei. E na altura eu estava numa outra dimensão. Eu se te disser a ti, isso é um pequeno pormenor. Nós estamos a falar sempre da ciência do futebol. Nós estamos no ano 2025. No ano 2000, nomeadamente por coincidência naqueles episódios todos que eu tive, da abordagem, do castigo, meditação, capacidade de me centrar, isolamento, focar-me na minha preparação física e mental, eu dormia em minha casa nos anos 2000, em altitude, e treinava ao nível do mar. Isto é para ter uma ideia de onde eu era o meu espaço de pensamento. E eu, quando fui à formação de treinadores, e na área das capacidades motoras, porque havia, digamos, essa área para partilhar. Essa questão da aprendizagem, sim, devemos aprender, mas depois podemos partilhar experiências. E eu partilhei a minha experiência de vida. Eu partilhei a minha experiência de prática aos formadores das capacidades motoras. No curso de Pro License, do treinador. E eu disse o seguinte: em prova em contrário, não me podem dizer que eu estou errado. Porque eu fiz na prática. Nos anos 2000 e até o dia de hoje, marca a diferença. Treinava ao nível do mar e dormia ao nível em altitude. Dentro de minha casa. É lógico que depois podemos ter o debate de ir correr para a montanha, de ir correr para a altitude e depois vir para o nível do mar. Estamos a falar de outra coisa. Eu fazia isso dentro de minha casa. Portanto, eu fui possivelmente, estamos a falar dos anos 2000, porque contactava determinadas pessoas, e estamos a falar de ciência e de perceber como é que é a dinâmica daquilo que é o crescimento do corpo e a parte biológica e energética do corpo, e capacidade torácica do corpo, o desenvolvimento do próprio corpo e das capacidades neuromusculares. Eu já tinha uma capacidade muito forte, porque dormia em altitude e quando voltava às 8 horas estava no nível do mar. E, portanto, dentro da minha casa. E como é que fazia isso? Logicamente, tinha uma altitude de chambre dentro da minha casa. Portanto, veja bem o espaço de desenvolvimento que eu já tinha como jogador. E isso foi para mim, algo extremamente importante no desenvolvimento da minha carreira. Portanto, há coisas que eu agora estamos a falar, e estamos a falar de algumas questões que se relacionam com o desenvolvimento do jogador, com o trabalho por trás daquilo que é visível. E obviamente, e depois outras questões que também são importantes, não é? Que é o trabalho em equipa, que as equipas multidisciplinares que hoje também temos, mas nós portugueses fomos sempre um bocadinho vanguardistas naquilo que tem a ver com condições de trabalho, não é? Certo. Nós viemos de uma geração em que nós com pouco fazíamos muito, por isso é que somos reconhecidos, os jogadores portugueses somos muito reconhecidos de trabalhar em determinado contexto e conseguimos logo ver solução. Conseguimos ver, identificar o problema e conseguimos também dar a solução. E eu acho que nós somos muito fortes nesse âmbito. E eu, pronto, tive também a felicidade de depois estar em contextos competitivos e em equipas no qual também aprendi muitas outras questões que agora tento, à medida do possível, dependendo da estrutura onde eu estou e das condições que eu tenho, poder também aportar esse lado do conhecimento. Mister, nós temos aqui um segmento
no nosso podcast, que é um ping-pong rápido. Portanto, questões que exigem agora uma resposta rápida. Eu, se calhar, vou pedir só para desenvolver um bocadinho mais a primeira, porque acho que, que merece isso. Portanto, pergunto-lhe, Mister, preparado para Claro. este curto desafio? Então vamos a isso, ping-pong rápido aqui com Abel Xavier, e começamos com esta que pode de facto desenvolver, que é o penteado mais icónico da sua carreira. O penteado mais icónico da minha carreira, olha, a única coisa que eu posso dizer-te é que comecei como uma brincadeira de balneário, porque aquilo que as pessoas viram ao longo do tempo foi uma brincadeira de balneário, uh, e acabei por ficar refém dela própria. Aí, mas então o cabelo, aquele cabelo que nasce ali por volta de 2000, foi uma brincadeira de balneário que depois acabou por se tornar. Então, desculpa lá, agora vou ter que lhe perguntar. Não, não, mas eu posso te contar muito rápido, porque é exatamente isto, sabes? Quando nós falamos de empatias, criação de um bom ambiente balneário, fazer algo de diferenciador, foi exatamente isso que aconteceu. Eu era um irreverente, como eu te disse, eu era um irreverente. E lançaram-me um desafio de por que é que não pintas o cabelo? E eu refleti. Eu pintei o cabelo um mês antes do europeu. Eu sabia que ia haver um mês antes do europeu de preparação. E eu pintei o cabelo da seguinte forma. Havia uma pessoa que eu conhecia, que já me tinha cortado o cabelo, eu entrei nesse mesmo salão e disse a ela, olha, pinta-me o cabelo. Eu não sabia como é que ia ficar. Eu não sabia como é que ia ficar, não sabia qual era Cabelo e o barba. processo. Cabelo e barba. Sim, naquela altura, cabelo e barba. Mas esta questão tinha a ver com o balneário. Eu chegar e ser um elemento diferenciador no balneário. E foi o que aconteceu. Portanto, eu, quando pintei o cabelo, não pensei nas questões de marketing, de imagem. Quem me dera eu saber o que eu sei hoje. Tenho sido o primeiro africano a pintar o cabelo. Imagina os direitos de imagem que eu podia fazer anexo aos produtos. Mas eu não estava concentrado nisso. Eu simplesmente fiz uma coisa... Foi só brincadeira. Balneário. Agora, o que é que me fez refém, e já falamos sobre isso, em determinados episódios, que me fez refém para eu alimentar esta imagem e continuar? Foi o penalti, foi o castigo, porque eu queria sempre demonstrar que o loiro ainda está vivo. Era fácil de reconhecer que eu não tinha morrido para o futebol. Porque eu ia dar a volta. E com o cabelo amarelo era mais fácil de ser visível. Portanto, eu fiquei refém de uma certa imagem que começou com uma brincadeira de balneário. Nada mais. Não há nada estratégico, não há nada pensado, não há receitas extras. Elas depois, mas há uma coisa que é preciso dizer. Depois, quando comecei a ganhar uma certa notoriedade, isto é normal, a representatividade de certos clubes, a imagem, essas coisas todas, houve muitos clubes que estiveram interessados em mim e diziam que eu tinha que tirar a imagem, para passar para o cabelo natural, e eu olhava para o presidente e dizia, presidente, não há problema nenhum, aperta aqui a mão, nós vamos ser rivais e eu vou jogar contra si, mas eu não vou tirar a cor do meu cabelo, porque aquilo que eu posso demonstrar é aquilo que eu posso dar no campo e aquilo que eu posso dar no treino e o meu profissionalismo. O meu cabelo não tem nada a ver com isso. O meu cabelo tem a ver com uma questão minha, pessoal, de convicção, através de momentos que aconteceram na minha vida e que eu quero preservá-los. Exatamente. Só foi isso que aconteceu. Portanto, uma brincadeira de balneário que acabou por ser uma situação em que, com os lances e episódios que eu tive ao longo da minha vida, mantenho íntimo e vou continuar a manter. Muito bem, e aliás, se marca aquele como de 2000 como sendo o mais icónico, até pela história que tem, permita-me, eu vou portanto, eleger como mais icónico o penteado que o Mister usava no Hanover, porque Papi Cissé acabou por imitar esse penteado. Portanto... Não, mas é como eu estou a dizer, Eduardo. Eu fui o primeiro jogador africano, estamos a falar um mês antecedente do Europeu 2000, o primeiro jogador a pintar o cabelo. A partir daí houve tendência. Houve muitos jogadores, tive colegas meus, o Cissé no Liverpool, é a mesma coisa. A Diouf, a mesma coisa, que foi meu colega no Liverpool, também pintava o cabelo, estávamos no balneário, mas lá está, abriu uma tendência e não há problema nenhum. Mas o que aconteceu comigo foi unicamente desta forma. Nada mais.
E eu agradeço pela explicação aqui no Sem Filtros, em primeira mão, a explicação do porquê. Agradeço imenso, Mister. Já nos deu aqui excelente conteúdo. Voltando então ao ping-pong rápido, o estádio que mais marcou o Mister enquanto jogador. O estádio que mais me marcou como jogador, uh, Anfield. Anfield. Anfield Road. Okay. O momento da carreira que repetia. O momento da carreira que repetia. Eu tive vários momentos particulares, não é? Mas eu acho que campeão do mundo, Sub-20. 120 mil pessoas no antigo Estádio da Luz, uh, foi a transição de tudo. Foi algo fantástico. A alegria do povo. Eu acho que nós também estamos no mundo de futebol para isso. Certo. Mister, um momento que apagava. O momento que apagava. O momento que apagava. Eu apagava vários momentos. Apesar, atenção, Eduardo, apesar que houve alguém que me fez uma pergunta se eu voltasse atrás, o que é que eu podia corrigir? Eu disse que nada, porque tudo o que me aconteceu faz sentido. Eu acho que tudo que acontece na nossa vida, por muita dor que possa haver, lá está a palavra dor, acontece por alguma razão. Mas o momento que eu tirava pela natureza das coisas, pela injustiça e pela nossa geração, o momento que eu tirava é o lance da mão. Ok. Até cortava a mão. para não ser mão. mas a verdade é uma, é como o Mister diz, mesmo que apagasse esse momento, é um momento que muda toda a história e acaba por criar outro impacto naquilo que é o Abel Xavier, seja ele enquanto atleta, seja ele enquanto pessoa. E o Mister justificou tudo isso durante essa. Eu não vou dizer justificar se calhar até pode cair mal. Não, o Mister deu a explicação, fugindo daquilo que é uma justificação, quase no sentido de desculpabilização de um erro, colocamos umas aspas, é a explicação de todo um processo natural depois que acontece. Passaram 26 anos, não nos podemos esquecer desse pormenor. Não, eu acho, para ter mais exatidão, eu acho que eu não seria a pessoa que sou hoje, não foi o lance do penalti, porque o lance do penalti estamos a falar sempre de uma matéria muito desportiva, entende do campo, não é? Correta ou não correta decisão, mas o momento mais marcante para eu ser a pessoa que eu sou hoje, no mundo de futebol e no mundo das relações que eu quero estabelecer, é o castigo. O castigo de 9 meses. Mister, dizer agora Abel Xavier em 3 palavras. Em 3 palavras, é giro porque. É difícil, porque também está um desafio. Não, eu vou te dizer de outra forma que é engraçado. Foneticamente até é engraçado. Be able. Be able. Able são 3 palavras, não é? A, B, be able. Não são 3 palavras, não. Be able. Mas eu prefiro enquadrar be able. Okay. Be able. Porque foneticamente, be able, podes dizer ser Abel, não é? Ser Abel. Ok. Podes interpretar dessa maneira, né? Be able, ou também podes interpretar de outra forma, é ser capaz. Certo. Né? Pronto, ser capaz. Ser capaz significa vir do bairro e atingir um patamar. Be able, ser capaz. Olha, peço, mas não estava nada à espera. Isto surpreendeu-me pela positiva. Normalmente as pessoas vão à procura de 3 palavras realmente que as possam adjetivar, mas be able, sendo que há aqui até um jogo com o seu próprio nome que é Abel. Perfeito, Mister, perfeito. Agora podia era Liga Portugal em 3 palavras. Em 3 palavras, não é fácil. Liga Portugal em 3 palavras. Certo.
Ah, não é fácil. Eh, uma palavra, eu quero o sucesso, Pode né? ser. Sucesso, o sucesso, não é? Ok. Uma palavra, o sucesso, a união, eh, e, e a proporcionalidade. Ok, Missy. Muito bem. E encerramos assim este ping-pong rápido. Vamos agora à última questão desta nossa entrevista, deste nosso episódio. Mr. Abel Xavier, ou no caso, Abel Xavier, só, para deixarmos aqui a parte do Mister e do jogador, Abel Xavier, que mensagem gostava de deixar a quem ainda hoje fala de si, para o bem e para o mal, vamos cá dizer, mas que na verdade nunca o esqueceu. Não, eu simplesmente só continuo todos os dias a ser muito grato pelo reconhecimento das pessoas, acima de tudo. É reconfortante, e nada mais do que isso. Hum, Estou inserido na sociedade, quero que seja uma sociedade justa, equilibrada, sabe aceitar o próximo, hum, sabe saber partilhar, seja o que for. Hum, Nada mais do que isso. Muito bem, Mister. Pronto, foi assim. Gostou? Gostei, Desta... gostei muito, Eduardo. Gostei muito e não sei se vais, não sei esse tempo todo, não sei se vais fazer na íntegra a entrevista ou se vais cortar, mas Não, gostei, não há gostei. cortes, não há cortes, não há cortes. Há sem filtros, aliás, o nosso slogan é mesmo esse. Sem cortes, sem frases feitas, sem filtros. E, portanto, é mesmo isso que nós pretendemos dos convidados, ouvir a história, o processo. Se calhar também ser este um espaço, às vezes, de... Não, Vou dizer... deixa-me dar, Força, deixa-me, força. deixa-me só dar-te uma palavra, porque obviamente isto tem um âmbito de passar na liga e eu sou um agente, obviamente, direto da indústria do futebol e obviamente, quero ter um futebol com melhores condições, com uma relação, obviamente, de interesses, mas que sejam transversais, também a todos, e que a Liga possa, de alguma forma, sensibilizar todos os clubes, para apresentarmos uma indústria melhor, um futebol melhor, um ambiente mais saudável, onde haja melhores condições para as equipas, que haja a proporcionalidade. Eu, quando falei a questão da proporcionalidade, queria ver com isso. Ou seja, nós para podermos ser competitivos, temos que ter a capacidade de ter uma liga mais forte, de um produto mais vendável, eh, Um equilíbrio. ter um equilíbrio, porque nós somos um caso de estudo, no meu ponto de vista. Um país pequeno, pequeno mas grande, com cerca de 12 milhões de pessoas, consegue ser falado por muitas boas razões, nomeadamente na indústria do futebol. Temos que olhar para dentro, temos que tentar mobilizar, tentar capacitar, tentar fazer entender de que todos unidos ou todos juntos, imbuídos do mesmo espírito, embora haja objetivos, rivalidades, sejam elas territoriais ou não, nós podemos ter um melhor futebol, mais bem reestruturado, com melhores infraestruturas, com melhor formação, para podermos ser o mais competitivos possível. Muito obrigado, Mister. E como eu estava a dizer há pouco, este é realmente um espaço para isto, para o convidado se sentir confortável para contar histórias daquele que é o seu percurso enquanto jogador, enquanto treinador, enquanto pessoa também, se sentir essa à vontade de tornar aqui públicas algumas explicações e algumas coisas que a grande maioria possa não entender ou não enxergar uh, de uma forma tão próxima. Foi um gosto enorme tê-lo cá, Mister. Foi uma conversa ótima consigo e desejar-lhe naturalmente o maior sucesso do mundo, seja qual for a função, seja qual for a área que esteja a ocupar. Foi um gosto enorme, Mister. Muito obrigado mesmo. Eduardo, obrigado pela oportunidade, pela esta partilha. Muitas vezes nós não temos a oportunidade de poder partilhar um pouco aquilo são as nossas vivências, o nosso conhecimento. Às vezes as pessoas podem ter uma verdade sobre as pessoas, mas vai muito mais além
do que aquilo que se vê. Um abraço forte. Um abraço, Vitor. Muito bom. Obrigado. Um abraço forte. Tchau. E assim foi Abel Xavier neste episódio de Sem Filtros, o podcast videocast da Liga Portugal. Já sabe que pode ver este episódio na Liga TV, então ouvir no Spotify ou no iTunes. Por cá esperamos por si para mais um episódio deste que é um podcast sem cortes, sem frases feitas, sem filtros. Muito obrigado e até lá.